Hoje mesmo estava falando, né? Convidei a Rosa para tirar uma dúvida comigo. E a Rosa estava harmonizando a casa dela e o principal objetivo dela era ajudar o filho dela. Que ela falou, Bruna, o meu filho, ele, né, se eu não me engano, ele estava formado em direito, só que daí ele não queria fazer a prova da OAB, e aí ele estava muito indeciso do que fazer, e não ela sentia que ele estava estagnado na vida dele. E ela queria harmonizar o quarto dele para ajudar ele a se desenvolver melhor. Inclusive, né, a maioria das pessoas que me acompanham aqui são mães e realmente decidem harmonizar a casa delas para ajudar um filho, para ajudar uma filha, que esse que é o legal do Feng Shui, né? Quando você harmoniza a tua casa, você não está só mudando a sua vida. Inevitavelmente, como você está mudando a energia da sua casa, também teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, teus pais, todo mundo que convive ali também vai ser beneficiado. Eles acreditando em Feng Shui ou não, eles gostando de Feng Shui ou não, eles te apoiando ou não. E eu vejo muitas e muitas mães que decidem harmonizar a casa justamente para ajudar um filho no colégio, um filho nos relacionamentos, nas questões de saúde. Então esse que é o bacana do Feng Shui, é uma terapia que você pode fazer também pelos outros, é a terapia do nosso lar. E aí no caso da Rosa, que eu estava conversando hoje, ela queria harmonizar o quarto do filho dela para ele se desenvolver melhor, principalmente nessa parte da vida profissional dele. E aí ela chegou e já me falou, Bruna, eu já fiz anteriormente um curso de Feng Shui e eu não tô entendendo por que o meu filho não tá conseguindo se desenvolver na vida profissional dele, porque ele tá assim com a vida estagnada. Eu já olhei aqui e eu imagino que sejam essas coisas. Daí ela começou a abrir o armário dele, começou a abrir a gaveta dele e ela falou, tem um monte de tralha aqui, né? Isso foi as palavras que ela usou, tá? Tem essas tralhas que ele não quer jogar fora, e aí aqui no armário dele também tem um monte de coisa, e eu imagino que seja isso, que tenha muita energia estagnada dentro do quarto dele. E aí eu falei, olha, Rosa, seguinte, provavelmente não é isso. Isso que você está enxergando é uma lacuna. Você sabe que uma etapa para você harmonizar a sua casa é a limpeza energética. É a gente movimentar as energias que estão paradas, que estão estagnadas dentro da minha casa, da nossa casa. Só que essa é uma etapa. Agora também existem os pontos cegos. Aí eu falei para ela, do que você me mostrou do quarto dele, eu observei duas situações que prejudicam a energia do quarto. Primeiro é o afunilamento da entrada. Então, a entrada do quarto dele tinha armário na frente, do lado e armário na frente. Então, ao invés da porta do quarto dele abrir e já expandia a energia para dentro do quarto, ele ficava limitado. Então, a energia tinha 2 armários e aí ela tinha que passar por ali. Era uma entrada estreitinha para entrar no quarto dele. Essa foi a primeira situação que eu observei. A segunda situação que eu observei foi justamente a parte da cama dele estar encostada na parede. Quando uma cama fica encostada na parede, a pessoa que dorme ali, ela começa a se sentir limitada na vida. Por quê? Quando a gente acorda na nossa cama, geralmente a gente tem, né? Se a cama ela tá numa posição certa, a gente pode ir para a esquerda, a gente pode ir para a direita e a gente pode ir para frente. A gente pode escolher para onde a gente quer ir. Agora, quando você tem uma cama encostada na parede, você só tem uma opção, você só pode ir para lá. E aí, quando a pessoa ela acorda e só tem uma opção na vida dela, ela começa a projetar isso em todas as áreas da vida dela. No relacionamento, começa a projetar isso na profissão dela, começa a projetar isso na saúde dela. Então, por exemplo, por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas dentro de um relacionamento tóxico. A pessoa, ela tá num relacionamento que ela sabe que não faz bem para ela, tá com um parceiro, com uma parceira que não ajuda, que prende ela, que faz ela se sentir mal, e aí ela se mantém naquele relacionamento tóxico. Por quê? Porque ela não vê saída. Ela tá ali e ela só vê uma opção. Mas é isso que eu tenho, é isso que eu tenho que aceitar. Ou às vezes a pessoa ela tá num trabalho que ela tá insatisfeita, que ela não ganha bem, que ela se sujeita a situações que ela não gosta, que ela se sente mal, que fazem ela se sentir mal. E aí, ela, quando questiona, mas por que você não sai desse emprego? Mas por que você não muda de ramo? A pessoa fala, não dá, é só isso que eu tenho. E, gente, pelo amor de Deus, da onde na nossa vida, de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas que existem no universo, só existe uma que você pode estar e essa pessoa ainda faz mal para você? De tantos empregos, tantas profissões que existem no universo,
universo, só existe um que você consegue fazer, que você é capaz, gente, pelo amor de Deus, né? E o que acontece? O que eu quero mostrar com isso para vocês? Que existem situações na nossa casa que vão moldando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças. E harmonizando a nossa casa, a gente pode mudar isso, a vibração da nossa casa, para a gente começar a mudar a nossa realidade, da nossa saúde, da nossa prosperidade financeira e da nossa harmonia familiar.